Fala galera, e aí? Sem reação? Professor Flávio Alberto na área, trabalhando aqui mais uma questão do assunto chamado rendimento. Tranquilo? Vamos lá? O nitrogênio pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrito de amônio, NH4NO2, formando 2 mols de água e 1 mol de N2. Calcule o volume de nitrogênio N2 obtido nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, pela decomposição de 12,8 gramas desse nitrito de amônio, supondo que o rendimento da reação seja de 80% em massa. Primeira providência sempre dentro desse assunto chamado cálculo estequiométrico é ver se a reação está devidamente balanceada. E eu estou vendo que eu tenho 2 nitrogênios no começo, ó, NH4NO2, 2 nitrogênios, no início, 2 no final. Meu amigo hidrogênio, eu tenho 4 átomos de hidrogênio no início. Em 2 mols de água nós temos 4 átomos de hidrogênio no final. 2 oxigênios no início, 2 no final, então a equação está devidamente balanceada. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é extrair dos 12,8 gramas, que representam o rendimento teórico, que no caso é 100%, o rendimento real de 80%. Então eu vou extrair a massa desses 80% dentro dessa massa total. Então a ideia da teoria para a realidade. Então vamos lá. Primeira parte, eu tenho 12,8 gramas do meu amigo nitrito, né? Que ele está para um rendimento teórico. E nesse rendimento teórico eu chego a 100%. Só que a realidade dessa reação, ele só reagiu 80% dessa massa. 80% dessa massa me dá uma massa Y. Essa é a minha primeira parte. Veja que eu estou trabalhando aqui do mesmo jeito como se estivesse trabalhando um assunto chamado pureza. Dentro desse termo percentual, eu estou encontrando a massa que realmente aqui está reagindo nessa reação. Meu amigo Y aqui vai dar 80 vezes 12,8 dividido por 100, vai dar 10,24 gramas. Essa é a minha pergunta, galera. Então, vamos lá para a segunda parte da nossa regra de 3 simples. Quais são as substâncias importantes nessa reação? Deixa eu botar aqui mais para baixo. Vai ser o meu nitrito de amônio, NH4NO2, e o nitrogênio, certo? Na minha segunda linha da regra de 3, eu coloco a pergunta. E qual é a real pergunta? Quando eu tiver 10,24 gramas de nitrito de amônio, que foi justamente essa massa que realmente reagiu, pois o rendimento não foi de 100%, e sim de 80% da massa de partida de 12,8. Então, apenas 10,24 gramas de nitrito de amônio chega a reagir. Nessa massa que está realmente reagindo, qual o volume de gás nitrogênio que nós encontramos? Tranquilo? A equação está balanceada, lembrando, tem um mol de cara. E na CNTP, não posso esquecer que o volume molar é de 22,4 litros para cada mol. Como eu só tenho um mol do gás nitrogênio, 22,4 litros. Nossa segunda regra de 3 simples. Aqui ele está relacionando massa com volume. Então, precisamos calcular a massa do nitrito de amônio. Sei que a massa do nitrogênio na tabela é 14, do hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Tenho 2 nitrogênios, 14 com 14 dá 28. 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32. E meu amigo hidrogênio, 4 vezes 1, 4. 28 com 32 dá 60, com 4, 64. Massa molar, 64 gramas para cada 1 mol. Como eu só tenho 1 mol, massa 64 gramas. Tranquilo? Então, vejam vocês. Lá do rendimento de 80%, partindo da massa total, massa de partida que foi de 12,8, encontramos a massa de nitrito de amônio que realmente reagiu, que foi a massa de 10,24. Essa é a nossa real pergunta. Em 10,24 gramas de nitrito de amônio,
quantos litros de NO2 foi formado nessa decomposição do nitrito de amônio. Tranquilo? E aí, a minha pergunta está lá na minha segunda regra de 3, na minha segunda linha, onde estamos relacionando a massa do nitrito de amônio com o volume do gás nitrogênio. E na primeira linha, vou colocar a informação dessas duas substâncias extraídas da equação devidamente balanceada. Calculando a massa de 1 mol do NH4 e NO2, encontramos a massa de 64 gramas. E 1 mol de N2, nós sabemos que na CNTP, o volume ocupado por 1 mol é de 22,4 litros. Montada a nossa segunda regra de 3 simples, 10,24 vezes 22,4 dividido por 64 dá um número muito próximo de 3,6. Dá 3,58 litros de N2. Esse é o volume formado do nitrogênio, partindo de uma massa de 12,8 gramas de nitrito de amônio, que teve apenas um rendimento real de 80%. E nesse rendimento real de 80%, encontramos a massa de 10,24 gramas. Tranquilo? Então, veja que essa pegada de rendimento é na mesma linha do assunto chamado pureza. Certo, pessoal? Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.